Olá pessoal, meu nome é José Paulo, eu fui gentilmente convidado pela LIC para fazer parte aí do Conartite e vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência como contratante de serviços nos últimos 30 anos. Trabalhei em 2 grandes escritórios que eram contratantes de serviços de telecom e TI, e vou tentar aí nesses próximos minutos passar essa experiência para vocês. Vamos fazer primeiro uma ambientação sobre o que nós vamos falar. Primeiro, equipamento é commodity. Então, como toda commodity, pode ser comprada em qualquer lugar por preços razoavelmente parecidos. Então isso já é por si só um ponto, uma premissa que a gente deve levar em consideração. O segundo é que especificamente em equipamentos de telecom ou de tecnologia, a maioria deles é importada, extremamente regulamentada pelos próprios fabricantes, que são grandes e impõem os seus preços internacionais, e também regulamentada pelo próprio governo, que tem as taxas de importação, etc. Então, as margens de negociação são extremamente apertadas. E terceiro, os valores desses equipamentos, por esses motivos anteriores que eu acabei de falar, são valores expressivos, que nem toda empresa tem no seu caixa disponibilidade para comprar ou para adquirir como gostaria. Então, tecnologia ainda é para nós um asset muito caro. Então, o que sobra para se diferenciar neste mercado é prestação de serviço. E é nesse ponto que nós vamos tocar, ou seja, do que nós vamos falar um pouco aqui, o que eu vou passar para vocês um pouco, o que poderia ser feito para melhorar um pouco essa rentabilidade numa empresa que vende produtos, mas basicamente vai prestar um serviço ao cliente. Existe um papa do marketing que vocês todos devem conhecer, chamado Philip Kotler, que já é um senhor, não sei exatamente a idade dele, mas com certeza tem mais de 80 anos. E ele fez uma pergunta para uma classe de MBA que ele estava dando aula e perguntou qual é a coisa que toda empresa tem que ter. E vieram várias respostas do tipo produto bom, ideias geniais, capacidade financeira, etc. E a resposta que ele deu fala: não, a coisa é cliente. Se você não tiver cliente, nada tem sentido. Então, isso é para posicionar um pouco como que nós temos que tratar, ou como que vocês, todos nós, temos que tratar os seus clientes. Então, vamos começar falando um pouquinho do autoconhecimento da sua empresa. Você precisa se conhecer primeiro para poder vender bem. E uma das coisas é o que o cliente quer. Quando você chega num cliente, o cliente está esperando uma solução para o problema dele. Ele não quer produtos high-tech ou qualquer coisa que não seja para a necessidade dele. Então, o que o cliente quer? Ele quer que você apareça para ele com uma solução para o problema dele. Isso é que é o X da questão na hora da venda. Não adianta vocês tentarem empurrar ao cliente produtos maravilhosos, lançamentos estratosféricos, etc., porque é mais ou menos como você levar uma criança na doceira para ver os outros comer doce. O cara quer ir na doceira para comprar o seu próprio doce. Então tem que oferecer aquilo que o cara precisa, que o cara quer. Segunda coisa, conheça suas capacitações e suas limitações.
não venda aquilo que você não vai conseguir entregar e não vai conseguir fazer. Isso a médio e longo prazo é um tiro no pé na vida da sua empresa. Tenha em mente que existe concorrência em qualquer área do mercado. E principalmente, voltando a falar naquelas premissas iniciais, em se tratando de equipamentos que são commodities. Então, a venda de um switch ou a venda de um roteador ou qualquer coisa que o valha, existem iguais da mesma marca vendidos por outras empresas, por outros revendedores, e existem os similares. E aí cabe um parêntese interessante para falar de similar. O que é similar? O similar é um equipamento ou um produto que não é tão bom ou não é tão idêntico, não tem as mesmas especificações daquele que você representa. Ele é um pouquinho mais simples, tem um preço mais competitivo e que vocês correm o risco do cliente, ao olhar para o similar, na cabeça dele achar que aquilo resolve o problema dele. Pode até resolver. E se resolver e o cliente adotar, a chance do cliente voltar para o produto original é muito pequena, eu diria quase zero. Então, além da concorrência dos produtos equivalentes, vocês têm a concorrência dos produtos similares e que fazem um papel bastante parecido com o produto que vocês vendem. Então, isso também é uma coisa a ser levada em consideração, que a maioria das empresas às vezes ignora. Conheça seus competidores. É fundamental você se posicionar corretamente no mercado e saber com quem você está disputando um espaço. Conheça os produtos dos seus competidores e pior e mais importante ainda, conheça muito bem as características do seu produto. Parece óbvio, mas não é. Valorize o seu produto, valorize o seu trabalho. De forma alguma, critique o produto do concorrente ou critique o trabalho do concorrente de maneira muito agressiva. Isso perante o contratante ou perante o seu cliente não vai transferir, não vai transformar, não vai dar para o seu cliente uma imagem muito ética da sua parte. Então isso é uma coisa às vezes difícil de seguir, porque é muito fácil você levantar defeitos no produto concorrente, mas não é um approach muito interessante. Contrate bons profissionais, contrate os melhores se for possível. Isso é muito importante. Esse profissional é que vai, perante o cliente, ter a cara da sua empresa. É ele que vai, em última instância, representar a sua empresa perante o cliente. Então é importantíssimo que esse profissional saiba exatamente como se comportar e como vender. Trate seu negócio com o devido cuidado. Uma estatística americana, entre parênteses aqui, que são muito bons para a estatística, chegou à conclusão que para você gerir uma empresa de prestação de serviços é cerca de 5 vezes mais complexa do que gerir uma empresa de simplesmente venda de produto ou venda varejo. Principalmente hoje em dia, a internet, que é o contato pessoal, é praticamente zero. Então isso exige dos gestores uma atenção muito maior do que simplesmente a venda do produto. E por último, eu acho que, e não menos importante, coloque-se no lugar do seu cliente. Analise sua proposta e sua prestação de serviço e veja se você se contrataria. Analise sob este ângulo, usando o termo americano ou o termo inglês, coloque-se no sapato do cliente. Olhe sobre este prisma e veja se você aceitaria os seus argumentos. Outro ponto muito importante é
além de ter, obviamente, ótimos profissionais, é você ter, a sua empresa ter uma estratégia muito clara e muito bem definida, para que toda a equipe entenda, assuma e se comporte como ela, para que a sua empresa seja uma unidade. Passado essa fase de autoconhecimento, vamos falar um pouquinho agora de venda, o primeiro approach ao cliente. Vem novamente a mesma pergunta: o que os clientes gostam? Os clientes gostam de serviço, gostam de atenção, gostam de ser bem tratados. O cliente quer uma solução para o problema dele. Ele quer a melhor solução, obviamente no menor custo possível, para a solução para o problema dele. Importantíssimo o atendimento ao cliente. Partindo-se do princípio, naquelas premissas que foram faladas há pouco, que os produtos são commodities, os preços são muito parecidos, a concorrência é intensa, o que vai diferenciar você do seu concorrente é o nível de atendimento que você dá ao seu cliente, o nível de conhecimento que você vai mostrar que tem e como você vai atingir, gerar uma empatia com o cliente, que é uma coisa fundamental. Outro assunto ou outro ponto importante: venda aquilo que você sabe, não venda aquilo que você não sabe ou não pode entregar. Segundo, conheça ou faça aquilo que vende. Não adianta você ser especialista numa coisa que ninguém quer comprar. Então são dois pontos que se complementam. Resolva o problema do cliente. É para isso que o cliente está te chamando. E por fim, a cereja no bolo é: ofereça mais. Apresente ao cliente outros serviços considerados como brindes excepcionais, de modo que o cliente se sinta inclinado à sua opção e não à da concorrência. Exemplos: faça um treinamento sobre o próprio produto, faça uma apresentação para a equipe, apresente cases de sucesso, convide seu cliente para ir até a sua empresa, gere novamente uma empatia com o seu cliente. Ofereça algo que seja mais intangível e que o cliente vai se sentir bem em receber isso de uma maneira oferecida de maneira gratuita. Uma vez estourada a champanhe, que você pegou aquela conta ou aquele cliente, passamos provavelmente para a fase mais difícil, a fase da manutenção, implantação, manutenção e atendimento efetivo do cliente, já que ele virou o seu cliente. Novamente vem a pergunta: o que os clientes querem? O que os clientes gostam? Aí vem em letras maiúsculas: atenção. O cliente quer ser bem atendido, ele quer ter atenção do fornecedor. Outro ponto: conheça o negócio do seu cliente. É importantíssimo que você sugira ao seu cliente, na instalação, na implantação e na própria manutenção dos serviços ou do produto, que você faça sugestões que sejam pertinentes ao negócio do cliente, não sugestões que são meramente técnicas e que não se encaixam às necessidades do cliente. Procure desenvolver na sua empresa equipes ou pessoas que sejam o ponto de encontro ou ponto de acesso do cliente e que conheçam o negócio do cliente. Obviamente, se for empresas maiores que têm vários clientes, procure
juntar essas pessoas por similaridade, por mercado, por nicho de mercado, de modo que essa equipe conheça aquele negócio onde o cliente está inserido e possa inclusive sugerir soluções que já foram utilizadas em outros clientes. E novamente me referindo a estatísticas americanas, há uma estatística gerada lá que mostra que empresas grandes, prestadoras de serviços, costumam, a média é de perda de 1% de faturamento por mês por conta de atritos ou desgastes com clientes. Clientes que saem da empresa, clientes que deixam de consumir algumas coisas ou deixam de ter alguns serviços, passam a ser consumidos e vão consumir na concorrência por conta de desgaste e falta de atenção. Esse número pode parecer pequeno, mas ao longo de 2 anos isso vai representar 1/4 do seu faturamento. Então, da mesma forma com que vocês devem incentivar a venda por meio de bônus, comissões, etc., etc., há um fator importantíssimo do incentivo à manutenção do cliente. Então é muito importante que vocês criem ou pensem, cada um obviamente na sua realidade da sua empresa, pensem numa forma de reconhecimento e algum tipo de remuneração ou de algum tipo de benefício que você possa dar à equipe que está mantendo o faturamento ou eventualmente aumentando o faturamento do cliente existente. Isso normalmente é desprezado nas empresas e é um fator muito importante que acaba sendo alguma coisa que escapa pelos dedos sem que as pessoas percebam o que está acontecendo. Por fim, crie um canal de comunicação direto com o seu cliente num nível superior à tua estrutura e tua equipe. Isso pode ser por meio do proprietário da empresa, pode ser por meio de um diretor, pode ser por meio de alguém que esteja disposto a que o cliente sinta que existe um canal onde ele pode eventualmente se reportar caso alguma coisa na sua equipe não esteja indo bem. Eu gostaria de dar algumas dicas que são, acho que, importantes e podem às vezes podem passar despercebido por prestadores de serviço. Uma dica muito importante é: seja pequeno. Em geral, o cliente não gosta de contratar um fornecedor que seja maior do que ele. Ele vai se sentir como mais um numa lista muito grande. Então, isso faz com que as empresas pequenas, as empresas menores tenham uma qualidade de atendimento maior e o cliente se sinta mais bem atendido, seja atendido com mais atenção e com mais carinho. Tenha, em princípio, se possível, uma estrutura menos piramidal, mais cilíndrica. Isto quer dizer o seguinte: procure evitar burocracia, procure evitar uma estrutura muito hierárquica dentro da sua empresa, de modo que para poder o cliente chegar e falar com você, tenha que passar por 3 ou 4 instâncias primeiro. Isso não é muito bom em termos de uma empresa prestadora de serviço. Tome muito cuidado com sistemas de acompanhamento de ocorrências. Existe uma tendência hoje de que toda empresa coloque, ou toda prestadora de serviço venda para o seu cliente como uma vantagem um sistema de abertura de ocorrências e controle de acompanhamento dessas ocorrências. Isso é muito bom, isso é muito positivo, desde que isso não torne o relacionamento da sua empresa com o seu cliente uma barreira, de modo que o cliente perca o acesso pessoal à sua empresa. Isso passa a ser um ponto negativo e não um positivo. Tente, se possível, desenvolver ferramentas que possam ir
para a nuvem, tá na moda hoje. Então, qualquer coisa que agilize o atendimento do seu cliente, ou que você apresente sistemas que possam ser desenvolvidos na nuvem, é um ponto positivo. De novo, tomando cuidado com a observação anterior. Escolha claramente o nicho que você vai ocupar, o nicho que você vai tentar atender, e seja especialista nesse nicho. Desenvolva ferramentas, desenvolva dicas, desenvolva conselhos, desenvolva, voltando um pouco naquilo que eu falei de oferecer mais ao cliente, desenvolva especialidade no nicho que você atende. Isso vai fazer com que você apresente ao seu cliente um conhecimento melhor, ele vai se sentir mais seguro na sua venda e vai se sentir também mais bem atendido. Então, pessoal, tentei ser bastante telegráfico nas minhas mensagens. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, e que vocês pensassem um pouco no assunto e analisassem o que dessas dicas vocês já estão fazendo. Provavelmente várias delas, várias empresas já devem estar executando. Como eu falei no começo, algumas coisas parecem óbvias. Me coloco à disposição para quem quiser trocar uma ideia comigo. Meu site é www.graciotti.com.br. Vocês podem me encontrar também no LinkedIn, José Paulo Graciotti, e também, se quiserem trocar umas ideias comigo no Twitter, @jpgraciotti. Então, muito obrigado e boas vendas e bons serviços. Um abraço.